São 9 horas e 1 minuto. Muito bem-vindos. Noite de sexta-feira. Vamos fazer a live desta noite. Aguardar só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho melhor. Isto. Para aparecer a coroa da imagem de Nossa Senhora. Um minutinho para que você possa enviar este link a familiares, amigos. Damos também um pequeno tempo para que a própria plataforma envie o sinal que estamos no ar. E assim faremos a live desta noite. Só mais um instante. Graças a Deus estamos ao vivo. E depois já dou as instruções também para em relação à continuação do estudo. Ainda é o começo do estudo do catecismo romano, que nós vamos fazer amanhã. Senão ficaria muito pouco de live aberta essa semana, só uma. Então eu coloco para amanhã o estudo do catecismo e fazemos pelo menos 2 abertas nesta semana, sendo a segunda nesta noite. Um pouquinho mais, vai enviando este link, é uma alegria estar aqui. E aí nós vamos continuar com o tema dos 3 corações. Muita coisa para falar nesta noite. E talvez nós vamos até fazê-la um pouquinho mais longa como ontem. Que aí fazemos 2 com um tempo um pouco maior. Tá bem? Vamos rezar? Já vai um pequeno tempo, de tal maneira que foi possível dessa primeira contactada em um número de participantes, um número maior. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito bem-vindos. Estou avançando no tema dos 3 corações. Ontem falamos do coração eucarístico de Nosso Senhor, que estará conosco até o fim. Então, pela sua graça, se permanecermos fiéis, um dia estaremos com Ele. Entramos no Imaculado Coração de Maria e queremos agora desdobrar um pouco mais sobre o Imaculado Coração. Então, provavelmente ainda hoje, fecharmos com o coração puríssimo de São José. Bem, antes de tocarmos no triunfo do Imaculado Coração de Maria em si mesmo, e eu vou lançar mão de uma profecia dos nossos tempos, que é muito cara a muitos de nós, e a muitos sacerdotes, e a muitos retos e sérios fiéis leigos, que são as locuções interiores dadas por Nossa Senhora, de Nossa Senhora ao falecido Padre Stefano Gobbi. Muitos conhecem profundamente essas locuções e sabem do peso e sabem da fidelidade
do Padre Gobi, a Nossa Senhora, a Santa Igreja e a Nosso Senhor. Mas antes de entrarmos nesta profecia, eu quero, dando continuidade ao tema de ontem, que foi a revelação do segredo de 13 de julho de 1917 em Fátima, ali a batalha que se desenhou entre Nossa Senhora e o dragão e a serpente maldita. E é claro que o demônio tem um ódio enorme, Nossa Senhora. Um ódio que nós não calculamos. Inclusive, quando eu dizia ontem que se virar o anticristo, o demônio vai produzir uma geração de mulheres que sejam um modelo de anti-Maria. Um modelo no sentido mal da palavra. Um pérfido modelo de anti-Maria. Que é o modelo produzido em nosso tempo pelo feminismo. Pela mentalidade revolucionária feminista. De uma falsa liberdade da mulher que, mais do que qualquer outra coisa, a escravizou. Rompendo com o nexo daquilo de belo, de santo para o que ela foi criada, fez com que ela se tornasse escrava. Escrava de si, escrava do mundo, escrava do demônio. De tal maneira que nós entendemos que a forma como o demônio despeja o seu ódio sobre Nossa Senhora é atacando para destruir e desfigurar a imagem e semelhança a Nossa Senhora em cada uma das mulheres. Isto fica muito evidente para todos nós. E há uma outra forma como o demônio despeja a sua ira, a sua fúria, o seu ódio contra a Nossa Senhora. É blasfemando, insuflando as blasfêmias e as ofensas contra o seu imaculado coração. E aqui eu quero me deter um pouco em cima do que o padre Ramiro Sanz está aqui neste clássico volume que ainda não temos no Brasil, de autoria do padre Ramiro Sanz. O padre Ramiro Sanz é sobrinho do padre Alfredo Sanz, aquele do curso de História da Igreja publicado pelo Centro Dom Bosco. A Barca de Pedro e Suas Tempestades. O padre Alfredo Sanz, um jesuíta muito santo, jesuíta raiz, jesuíta fiel ainda a Santo Inácio de Loyola. Uma pérola preciosa raríssima. Uma pérola preciosa raríssima. Está velhinho, muito lúcido, está muito ancião. Usando um termo um pouco mais grato ao que ele é, já ancião, muito ancião, mas sacerdotalmente vibrante, ensinando. E ele escreveu esse curso de História da Igreja que chegou até nós, e o seu sobrinho, não sei se por parte de irmã ou de irmão, o padre Ramiro Sanz, escreveu um clássico sobre Fátima. Eu vi uma conferência do padre Ramiro Sanz, ouvi pela internet, excelente. Como ele aprofunda Fátima. Porque essas coisas não podem ser a base de sensacionalismo ou de aventura.
O que acontece é que ele coloca aqui, eu ainda tenho o sonho de ver essa obra publicada no Brasil. Está aqui. E ele coloca aqui as 5 classes de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Classes, 5 classes de ofensas e blasfêmias suscitadas por Satanás. Por causa do ódio que o demônio tem para com Nossa Senhora. Porque ela nos trouxe, nos traz e nos trará o Salvador até o fim dos tempos. O demônio sabe que ela é que pisou sua cabeça. Como está no exorcismo de Leão XIII, com sua humildade ela esmagou sua orgulhosíssima cabeça. Enquanto o demônio disse, naquele momento em que vai acontecer a batalha no céu, não servirei, non serviam. Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava. E o termo não é serva. A palavra grega que está no Evangelho de São Lucas não é serva. É que por causa do politicamente correto, que é por causa desta coisa de querer agradar a gregos e troianos, porque a leitura marxista, revolucionária, sempre com a índole, com o intuito de jogar uns contra os outros, mostrou de forma destrutiva um período da história do Brasil e do mundo, é que nós temos medo de entender que ali em São Lucas o termo em grego equivale a escrava. O escravo não tem nada que lhe é próprio, nada. Ela quis dizer com isso, sou toda do Senhor. Só que esta é aquela escravidão que nos faz livres, mais livres entre todos. Livres de nós mesmos, livres do mundanismo e livres do demônio. Vejam, então não é possível dizer nem aqui que estamos falando de uma escravidão no sentido negativo, mas é aquela atitude e aquela decisão que, por nos colocar em perfeita pertença a Deus, nos livra das amarras e dos grilhões. Não ter medo. Eis aqui a escrava do Senhor. Satanás disse, non serviam. Eu não servirei. E Nossa Senhora diz, eis aqui a escrava do Senhor. Daqui provém o triunfo do seu imaculado coração, a submissão incondicional à vontade de Deus, ao desígnio de Deus, ao plano de Deus. O que significa dizer que, então, é o triunfo da obediência, da fidelidade e da submissão do seu coração ao seu eterno Deus e Senhor. Como filha predileta do Pai, mãe imaculada do Filho e esposa virginal do Espírito Santo. Então Satanás, ele insufla, ele motiva, ele levanta todo um levante de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Dirá o padre Ramiro Sanz: só mais um parêntese, esse livro eu ganhei da própria mão do padre Ramiro Sanz, que um dia veio à paróquia e disse: padre, fico feliz que o senhor fala a mesma língua que o meu irmão. Bem, eu pensei, eu falo português e ele é espanhol, mas é claro que ela estava indo além. A língua da fé católica, apostólica romana, de sempre.
Quais são as 5 classes de ofensas e blasfêmias que Satanás insufla contra o Imaculado Coração? Primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Deixa eu tomar um pouquinho aqui do chá. Primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, as blasfêmias contra a sua virgindade. Eu já vou explicar cada uma delas. Terceiro, as blasfêmias contra a sua maternidade divina. Quarto, a busca de infundir publicamente no coração das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta incomparável mãe, tão boa mãe, imaculada mãe. E quinto, quinta classe de ofensa e blasfêmia, os ultrajes diretos a ela em suas sagradas imagens. Vejam, essas são as causas das dores de Nossa Senhora. Aqui nós entendemos que os motivos das dores de Maria procedem. Primeiro, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição. Segundo, contra a sua virgindade. Terceiro, contra a maternidade divina. Suas dores procedem dos mesmos católicos que, dentro das correntes modernistas, progressistas, modernista para a Europa e para os Estados Unidos, a raiz é a mesma. Libertária, a teologia da libertação. A perversa teologia da libertação para nós latino-americanos. A corrente modernista, libertária, que busca reinterpretar ou atualizar a fé, chegando em suas conclusões a negar os principais dogmas cristológicos e marianos. Então negam a Imaculada Conceição, negam a virgindade perpétua, negam a maternidade divina. Cátedras inteiras de impiedade nas faculdades de teologia, nos seminários, nos púlpitos, envenenadíssimos. O demônio envenenou o ensino em muitos ambientes que de católico já não tem mais nada. De católico já não tem mais nada. E aí negam das formas mais horrendas. Estou falando de falsos ambientes católicos, faculdades de teologia, nos seminários, enquanto os seminários se ensinou a zombar da virgindade de Nossa Senhora. Eu não estou exagerando, é fato isso. Às vezes isso não apareceu publicamente. A virgindade perpétua, a maternidade divina. E aí, os revolucionários, os que foram cooptados pela teologia da libertação, pelas teologias modernistas, hoje, o arcebispo de Viena, não me lembro agora se está emérito, um determinado cardeal austríaco proeminente, dizia que pouco importava a decisão já antiquíssima e de sempre, é que não é de agora. É que agora eles estão levantando essa lebre para tentar mudar o ensinamento. De que forma? Mudando a prática. Sempre vai ser assim. Alteram a praxis. Começa a fazer e depois mudamos o ensino. A armadilha é esta. Subverte, corrompe a prática dos sacramentos, a prática moral, e depois a gente vai
forçando a porta até que acomodem o ensinamento àquilo que já está sendo realizado. É sempre assim. Altera a praxis para que depois se altere a doutrina. Essa é uma jogada repetida e repetida pelo demônio através da infiltração revolucionária, da infiltração modernista, da infiltração marxista, da infiltração libertária, através da teologia da libertação na igreja. Só que nós não aprendemos ainda. Só que nós ainda não aprendemos que se age assim. Então vai se tocar nesse ponto. Então vai se tocar naquele outro ponto. Não vai se conseguir mudar a doutrina. Então vamos fazer diferente do que ensina a igreja. Já vamos começar a corromper, já vamos começar a fazer de forma diversa, diferente, indo contra. E depois, lá na frente, a gente empurra a goela abaixo. E aí eles vão ter que alterar a doutrina, só que não vão. A Igreja Católica não vai. E esse proeminente arcebispo cardeal austríaco, isso é zombar da moral católica. Isso é zombar do plano de Deus. Veio dizer que pouco importa se a Igreja reafirmou que não vai abençoar a união entre homossexuais. Isso primeiro que é lei natural e depois é lei divina revelada. Como se pode abençoar o pecado? Como se pode abençoar o mal? Como se pode abençoar o erro? E aí esse, entre aspas, proeminente cardeal foi dizer que lá na Áustria e na Alemanha eles vão continuar fazendo sem problema algum. Vocês entendem por que o coração imaculado de Nossa Senhora, coroado de espinhos, dos espinhos dessa rebeldia, dessa rebelião, infiltrada por Satanás dentro da igreja, nós já vamos ver quando falarmos do coração de São José, como esse é o tempo de São José, a hora de São José. Por isso fiz aquela live sobre este tema. Mas o que acontece verdadeiramente é que a estratégia é corromper o modo, a prática. Só que nós vamos resistir. Fiéis ao que Nosso Senhor deixou, ao depósito da fé e a moral que se deriva deste depósito da fé. E será até o fim. E não importa, como disse o grande Bento XVI, que sejamos poucos. Não importa. Mas desde que sejamos fiéis. É disso que nós estamos falando o tempo inteiro. A estratégia demoníaca, nós não aprendemos como ela se repete. E aí nós vemos que o coração de Nossa Senhora nesse tempo não é uma figura de linguagem, não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora, é um fato, ele sangra. Porque já que não sabem que não vão conseguir abolir o celibato, o cardeal Sarrat falou isso. Como é que começa-se a enfraquecer o celibato? Quem tem inteligência agora deduza. Já que não vai se conseguir. Entendam, porque é o plano de Deus e cada coisa no seu lugar. A Mulieris Dignitatem, de São João Paulo II, o papel da mulher na história da salvação atingiu o seu ápice em Nossa Senhora. E o demônio quer macular isso. O demônio quer estragar isso, levando a mulher a se revoltar contra o plano de Deus, colocando na cabeça dela que ela foi inferiorizada e que ela foi tida por menos do que o homem e que ela não tem a mesma dignidade que a sua, porque ela não veste uma casula, ela não veste uma estola. É pérfido isso. E nós sabemos que os movimentos revolucionários dentro da igreja tomaram uma nova força, tomaram um novo volume, tomaram
uma nova força, tomar um novo volume. E aí, já que não vai se dar uma cartada para se tocar na ordenação de mulheres que nega a vontade de Cristo, Cristo disse claramente, a jogada realmente é muito maldosa. Os 12 santos apóstolos eram homens. O ápice do papel da mulher na história da salvação, belíssimo. Olha que dignidade, mãe de Deus. Mas aí vem os revolucionários, aí vem os que querem jogar todos contra todos e que querem instaurar um clima de caos e de rebelião. E aí, já que não vão empurrar garganta abaixo, é a jogada de fato de empoderamento da mulher. Bem, uma mulher trouxe, por desígnio de Deus, Deus ao mundo. Mas do que nós estamos falando? E aí, já que não vão empurrar garganta abaixo a ordenação de mulheres, tem agora inteligência para o que eu vou falar. O que fizeram nos últimos dias? Você sabe? Não tem muito tempo. E é bem vem-se com a conversa furada de que já era uma prática que existia e que só foi normatizada. É aí o ovo da serpente. Começa a fazer a coisa errada. Começa a fazer a coisa errada e depois a gente transforma na doutrina, para que a gente falsifica a doutrina para que a coisa errada seja assumida como se fosse normal. Negativo. E aí o coração de Nossa Senhora sangra. As 3 primeiras formas. A negação de todo o plano de Deus sobre ela. Por parte de quem? Daqueles que deveriam ser filhos devotos, amados, honrá-la, ensinar tudo sobre ela, e atacam. Na faculdade onde eu estudei, que era um antro de heresia e que eu resisti porque por fora eu tive muito apoio e muita proteção de Deus e de Nossa Senhora, que se utilizaram de instrumentos para me formarem. Mas na faculdade que eu estudei, que era um antro de heresias, como eu vi negarem a maternidade divina, como eu vi negarem a Imaculada Conceição, a concepção sem o pecado original, como eu vi negarem a virgindade perpétua, várias vezes. E o que eu tinha a impressão é que o demônio estava falando através daquelas vozes. Mas de fato não era só impressão. Era o que estava acontecendo. O demônio mentindo, insuflando, atacando Nossa Senhora. Então as 3 primeiras classes de ofensas e blasfêmias começam aí. Na negação do plano de Deus sobre Nossa Senhora, do que Ele realizou nela, que ela cantou profeticamente de forma antecipada no Magnificat. O poderoso o Eterno fez em mim grandes coisas, porque santo é o seu nome. A quinta, eu vou pular a quarta. A quinta são as ofensas a ela em suas sagradas imagens. Aí uma nova guerra iconoclasta, como a que aconteceu no século VIII, mais uma vez por ímpios, mas agora da parte do protestantismo. A Revolução Protestante. Sempre tem que ser a revolução. A Revolução Protestante, historicamente, é a segunda revolução. A primeira revolução humanitarista do Renascimento, que é muito mais remorrimento. A segunda revolução, para atacar a cristandade, para destruir a igreja, a Revolução Protestante.
depois a Revolução Francesa, a Revolução Bolchevista e, nos últimos tempos, a Revolução através da nova ordem mundial. Então, a iconoclastia, o ataque às imagens, a blasfêmia contra as imagens. E o quarto? A quarta classe de ofensa e blasfêmia vai ensinar as crianças a crescer sem Deus, sem religião, desprezando e odiando Nossa Senhora. Um filho espiritual me comentou que viu aqui nesta plataforma um documentário como se fosse um triunfo de mulheres, entre aspas, feministas, militantes, assim, ensandecidas, que tiveram seus filhos as anti-Maria. Tiveram seus filhos de forma zombeteira, sem um lar, mas a propósito, eu não estou falando aqui de casos de gravidez indevidas, no sentido de não terem sido geradas no matrimônio, mas por tropeço, por fraqueza, como no caso às vezes acontece com as nossas meninas que, sem uma estrutura familiar, sem um lar, sem uma família, sem os cuidados. Não estou falando de gravidezes solteiras. Estou falando que feministas que assumem, daquelas diversas formas, como eu falei ontem, até recorrendo a bancos de espermas ou de embriões congelados, para se ver como é blasfêmico, como é para insultar mesmo a Deus. E depois tem esses bebês, isso quando não são párias homossexuais, tem seus bebês, para ensinarem a eles a desprezar e odiar Nossa Senhora. O padre Sanz fala claramente aqui, com dados. E esse amigo que é um filho espiritual, que é um advogado, inclusive, viu um documentário que tratava disso, e para elas era um trunfo. Estamos criando as nossas crianças livres da religião, livres dos dogmas, livres disso, livres daquilo, livres da moral opressora, do patriarcado, do macho branco, mas escravos do materialismo ateu, escravos do pecado, escravos da carne, escravos do mundanismo, escravos de Satanás. Levantam isso como se fosse um troféu. Olha que maravilha, nós estamos criando as nossas crianças, mas isso foi implantado pelo marxismo. A quarta classe de ofensas e blasfêmias é sem dúvida a referência à perseguição marxista-stalinista, que nesse tempo chegou ao seu pico. Olha o que fizeram das escolas, olha o que fizeram das faculdades. As cátedras de história, de sociologia, se tornaram criadouros de revolucionários, onde se reconstruiu a narrativa da história totalmente alterada e distorcida, para lavar as crianças, lavar a cabeça das crianças e infundir nelas um ódio. Eu disse, não tem muito tempo. Nas escolas, a partir de um razoável tempo, o que começou a se ensinar foi a se odiar a Deus, se odiar a Igreja Católica e se odiar a vida. Se odiar Deus, se odiar a Santa Igreja Católica e se odiar
a vida. E o que aconteceu foi isso. Aqui, sem darmos muita volta. O gramscismo, a teoria, a aposta de Antônio Gramsci, levada à exaustão, que no fundo, foi assumida em definitivo pelo círculo, a escola de Frankfurt, que aqui eu nem vou desdobrar tanto, que levou toda a tática de conquista do mundo, pelo materialismo ateu, pelo marxismo, para o campo do ensino, para o campo acadêmico. Vejam, quem não viu ainda, a série aqui sobre a nova ordem mundial. Eu acho que o capítulo 2º é a número 2, que falará da escola de Frankfurt, que pesteou as faculdades, começando pelos Estados Unidos, o ensino acadêmico, e veio descendo. E hoje, as nossas universidades são criadoras de revolucionários, principalmente nas ciências humanas. Nas exatas é um pouco mais complicada, porque 2 mais 2 são 4, mas ainda assim estão tentando dizer que são ou 3, ou 5, ou 22. Agora, para os revolucionários também 2 mais 2 ou são 3, ou 5, ou 22. E Stalin mesmo tinha claro que ele disse que precisava de 2 coisas: as cátedras das universidades e os púlpitos das paróquias. Eu acho que as cátedras das universidades conquistou maciçamente, e os púlpitos das paróquias quase que a totalidade. Quase que a totalidade. Também um número muito grande. Veja o que uma relação do Ministério de Educação da antiga União Soviética, que é a atual Rússia, não tem como não dizer. A Rússia é herdatária de todo o programa de domínio do mundo pelo materialismo ateu. E vejam, Nossa Senhora não falou em Fátima que a União Soviética espalharia seus erros pelo mundo. Nossa Senhora falou em Fátima a Rússia. Ela não disse a União Soviética, que era um conglomerado de repúblicas subjugadas por Stalin. Começou isso com Lenin, é verdade, mas com Stalin atingiu o pico. E um satélite de repúblicas subjugadas, pisoteadas, escravizadas. Letônia, Ucrânia, Lituânia, se não me engano, aqui se não me foge, o Azerbaijão e companhia. Eram muitas. Mas era a Rússia. A grande hidra era a Rússia. É a Rússia. Era e é a Rússia. Mas vejam o que um documento, então, do Ministério da Educação da Rússia afirmava. A educação comunista, diz o documento. A educação comunista, vejam se não é o que está se cumprindo. E aí o coração de Nossa Senhora sangra. A quarta blasfêmia, a quarta classe de blasfêmia. Nós vimos as 3 primeiras, as blasfêmias dentro da igreja contra os dogmas. A quinta, os ultrajes por parte da iconoclastia protestante. E a quarta, a infusão do materialismo ateu nas crianças. A infusão do materialismo ateu nas crianças. Então o documento russo, soviético diz: a educação comunista tem como finalidade principal eliminar os restos de religião, fazer ver aos alunos das escolas a oposição, a incompatibilidade fundamental, isso na cabeça deles, na propaganda deles,
na lavagem de cérebro deles. A incompatibilidade fundamental da ciência, reflexão real e concreta da existência objetiva do mundo, na consciência do povo e da religião. Reflexo fantástico, desfigurado do mundo, por conseguinte nefasto. Continua o documento comunista. Todavia existem famílias, e não são raras, nas quais as crianças são educadas em um espírito religioso. As insuficiências da educação familiar devem ser corrigidas pela escola. Olha aí o que nós estamos vivendo hoje. A subtração por parte do Estado das crianças de seus lares familiares, a retirada da autoridade dos pais de sobre a sua prole, o Estado se imiscuindo mesmo para despersonalizar totalmente as próximas gerações, cortando seus vínculos familiares, fazendo esquecer a sua pertença a uma família, a uma fé, e então instrumentalizando-os a ponto de fazer com que sejam uma verdadeira geração de zumbis, escravizados pelo Estado, o Estado, diga-se, materialista e ateu. Que foi a profecia de Nossa Senhora em Simbres, Pesqueira, em 1936. Completa o Padre Sanz: como desconheceu, não quis olhar. O Ocidente não quis olhar para o leste, de onde o comunismo martirizava a Igreja do silêncio e tanto feria o coração imaculado. Nós não nos esqueçamos que o sistema stalinista, comunista, entre a Rússia, a China e demais países, produziu uma hecatombe, um sacrifício humano de mais de 100 milhões de vidas. Eles vão negar isso até o fim. Até o fim. De mais de 100 milhões de vidas. Mas estudos vastos e de um pelotão de autores irrefutáveis, dentre os quais alguns estão aqui na minha biblioteca e ali. Mostram isso com dados, com verdadeiros documentos. E se nega isso até o fim. Em qual escola se ensina para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que o materialismo ateu russo, que o comunismo na Rússia, na China, no Camboja, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela, na Argentina agora, só produz morte, fome e destruição, e já um saldo de mais de 100 milhões de vidas ceifadas. Muito mais. Só que hoje eu vou esticar um pouco mais também, para compensar nós não termos podido falar antes. Só que Nossa Senhora diz: por fim, meu imaculado coração triunfará. Eu tenho em minhas mãos uma das locuções que a Virgem Santíssima transmitiu ao grande Padre Stefano Gobbi. Ao grande Padre Stefano Gobbi. E diz assim: vejam se não é como se isto fosse desta manhã. Hoje vos convido a levantar os olhos para mim, filhos prediletos, porque a vossa libertação está próxima. Entrais nos tempos decisivos, que vos conduzem ao triunfo do meu coração imaculado no mundo. Entrais nos tempos decisivos, que vos conduzem ao triunfo do meu coração imaculado no mundo. Os acontecimentos sucedem-se
Os acontecimentos sucedem-se. Nossa Senhora falando, utilizando-se do Paligobe como instrumento. Os acontecimentos sucedem-se rapidamente. A ação do meu adversário tornar-se-á mais forte, a fim de estender o seu domínio sobre toda a humanidade. Assim aumentarão em toda parte o mal e o pecado, a violência e o ódio, a perversão e a incredulidade. Continua. As guerras difundir-se-ão envolvendo outros povos e nações, e muitos dos meus pobres filhos terão de levar o grande peso desta sangrenta cruz. Mas tende confiança. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e vossa verdadeira Mãe. Hoje vos anuncio que a vossa libertação está próxima. Lembre-se que a primeira, segunda e terceira classe de blasfêmias e ataques ao Imaculado Coração de Nossa Senhora é a negação dos dogmas sobre ela dentro da própria Igreja. Nas cátedras de impiedade que negam a revelação de Deus. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e vossa verdadeira Mãe. Aqui, só para lembrar especificamente, a negação da maternidade divina, a terceira blasfêmia contra o Imaculado Coração de Maria. Hoje vos anuncio que a vossa libertação está próxima. As trevas descerão ainda mais densas também sobre a Igreja e conseguirão envolver todas as coisas. Os erros difundir-se-ão ainda mais e muitos se afastarão da verdadeira fé. A apostasia, a renegação da fé, a apostasia. A apostasia se alastrará como uma epidemia e serão feridos por ela os pastores, os sacerdotes, o clero e as ovelhas a eles confiadas. Olhem atentamente o tempo presente. Está se cumprindo. Nós temos uma verdadeira apostasia dentro da Igreja, da parte de clero e de fiéis. A negação do pecado, a negação da necessidade de conversão, de penitência, de mudança de vida. Olha, a redução da fé a uma espécie de ONG, da Igreja, uma espécie de ONG humanitária, de um serviço mais ou menos ao sofrimento temporal das pessoas e mais nada. Nada apontando para o céu, nada apontando para a eternidade, nada apontando para a luta contra o pecado, contra o demônio, contra a carne, contra as trevas. Um imanentismo enorme. Tudo é aqui, termina aqui, começa e termina aqui. Não há nada após a morte. Eles estão ensinando de alguma forma. Então, assinam embaixo do pecado e acabam dizendo que os únicos males que se tem é a miséria e a pobreza material, o que é má, mas não é nada perto da miséria espiritual, do pecado, do qual derivam todos os outros males, inclusive os materiais e temporais. Então eles vão encharcando de mentiras, de desvios doutrinários, e as nossas catequeses paroquiais, onde se saem absurdos, corpos de grupos de ministros extraordinários de distribuição da Sagrada Comunhão, onde se ouve e se sai absurdos. Por quê? Porque a infiltração marxista demoliu. A apostasia se alastrará. É Nossa Senhora dizendo, já falava em La Salette,
E disse em Fátima. Em Garabandal foi o ponto, talvez o pico. Em Akita selou. Em Akita selou. A apostasia se alastrará como uma epidemia e serão feridos por ela os pastores e as ovelhas a eles confiados. A igreja, esta minha pobre filha agonizante e crucificada, terá que sofrer muito em toda parte da terra. Agora, essa parte aqui que eu vou ler neste momento, eu não sei, eu não conversei com alguém que conheça muito mais profundamente essas mensagens, mas para mim aqui ela está falando de Bento XVI. Falava de São João Paulo II, mas estava falando de Bento XVI. A contestação ao Papa tornar-se-á mais forte. Teólogos, bispos, sacerdotes e fiéis opor-se-ão abertamente ao seu magistério. Foi ele que sofreu isso. Porque como talvez nunca se tinha visto nos últimos séculos, caridosa, mas foi firme em defender a fé católica e os princípios imutáveis da sua doutrina e da sua moral. Olha como Bento XVI foi odiado. Para mim, o grande caterro, o grande obstáculo. Olha como ele foi odiado. E talvez como nunca ensinou sobre o valor infinito da Santa Missa, sobre a liturgia, o tratado, talvez o maior tratado sobre a liturgia da história, será deixado por Bento XVI. O compêndio das suas homilias, que coisa estupenda. E, sobretudo, o homem que tinha como cardeal enfrentado a mentira demoníaca da teologia da libertação, e é claro que ele angariou sobre ele mais ainda a fúria e o ódio de Satanás. Isso se traduziu numa grande rejeição e perseguição a ele de parte do episcopado, do clero e rejeição de fiéis. Até como Papa, isso que é realmente alarmante, é de se estarrecer. É de se estarrecer. Então, aqui, o meu Papa sentir-se-á cada vez mais só, será abandonado, criticado e escarnecido por muitos. Bento XVI sofreu isso. Alguém tem dúvida de que foi ele que sofreu isso? A oposição de dentro ferrenha. E agora, nos últimos tempos, quando tentaram um golpe de foice traiçoeiro contra o celibato, o dom sagrado de Deus dado ao sacerdote, como imitação perfeita de seu Senhor, o sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se levantou? Quem se levantou? O cardeal Robert Sarrat. E lá, da sua ancianidade, sofrendo, sangrando pela igreja, Bento XVI fez uma nota, a qual foi utilizada pelo cardeal Sarrat, e recuaram na tentativa de acabar com o celibato. Entendem? Deram uma assustada. Porque o cardeal Sarrat traz alguma consideração de Bento XVI e deram uma recuada. Então, o meu Papa, isso aqui, para mim, eu ainda quero ir mais longe, está falando de Bento XVI. Porque São João Paulo II não sofreu tanto isso. Até porque São João Paulo II teve um cardeal Ratzinger às suas costas.
que o protegeu, que foi uma muralha de contenção. E Bento XVI não teve um cardeal Ratzinger atrás dele. São João Paulo II teve um grande mentor, no sentido de cuidado, um grande custódio, talvez mais que mentor, um grande custódio, um grande guardião, que foi muralha, que recebeu as pancadas no seu lugar, o chumbo grosso no seu lugar, que foi realmente o seu guardião. E Bento XVI não teve um outro cardeal Ratzinger às suas costas fazendo esta contenção. Vocês sabem que é verdade. Foi odiado por ensinar a fé católica. Um dos seus primeiros sermões, ele recorda lá em Ratisbona, na Alemanha, o quanto o islamismo ia vir de forma agressiva. Recordando um texto do passado, um diálogo entre dois personagens históricos, o quanto o Islã viria para se impor com violência de novo. Mas tende grande confiança e paciência. Sede fortes na fé e na esperança. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e vossa verdadeira Mãe. Levantai os olhos deste tenebroso tempo em que viveis, e não temais se Satanás... Olha o que ela diz. Levantai os olhos deste tenebroso tempo em que viveis, e não temais se Satanás é agora o dominador incontestável do mundo e o Senhor de toda a humanidade. Em breve o seu reino será reduzido a um amontoado de ruínas, e o seu poder será destruído, porque eu mesma prendê-lo-ei com uma corrente e fechá-lo-ei no seu pântano de fogo eterno e de morte, do qual não poderá sair. Será Jesus Cristo, o Rei da eterna glória, que reinará sobre todo o mundo renovado. Aqui toca em Garabandal, dando assim início aos novos tempos que estão para chegar. Por isso, vos repito, no início deste novo ano, tende confiança. Vivei cada dia na fé e numa grande esperança. Levantai os olhos para mim, Mãe de Deus e vossa verdadeira Mãe. Hoje vos anuncio que a vossa libertação está próxima. Um pouquinho mais de chá. Esse texto é uma maravilha. Isso aqui é um tesouro. Na minha edição, está na página 856 a 858. Na minha edição, que é a mais recente. Se eu não me engano, é a mais recente. Eu ganhei há pouco. Eu tinha uma bem antiguinha, a 27ª edição. Página 856 a 858. E aí, nessa última parte, vamos chegar ao coração puríssimo de São José. É a hora de São José. Vejam, o coração eucarístico de Jesus e o coração imaculado de Nossa Senhora olham para o coração puríssimo de São José. E apontam para ele. Eu vou partir desse... Vale a pena, realmente. Isso aqui é um tesouro, 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 tesouro. Eu vou partir do que diz o padre Calloway. E nós vamos fechar com o puríssimo coração de São José, o coração de ouro. Leal, fidelíssimo, intransponível, agora triunfante para sempre. Quando ele diz assim, está a página 129 desse
tesouro. Ele diz assim: a igreja precisa da proteção de São José. De acordo com os desígnios da providência, a igreja sempre precisou de sua proteção. Mas hoje, da proteção do coração puríssimo de São José, o terceiro coração, que triunfará junto ao coração eucarístico de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Mas hoje, mais do que nunca, continua o padre Calloway, a igreja, ela vem sendo atacada pelos que estão fora dela, Satanás e o mundo, e por aqueles que estão dentro, muitos de seus próprios filhos. O que vocês ouviram do padre Sanz sobre as 5 classes de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria? As 3 primeiras: blasfêmias contra a Imaculada Conceição, blasfêmias contra a sua virgindade, blasfêmias contra a maternidade divina. E feitas por quem? Pelos ditos católicos, falsos católicos, que dentro da igreja, infiltrados pelo inimigo de Deus, como progressistas, modernistas, libertários, a teologia da libertação para nós, os modernistas para o hemisfério norte, querem demolir, reinterpretando e atualizando a fé a ponto de negar os próprios dogmas. Então não é bem assim. Eles querem que a gente reaprenda que não é bem como foi ensinado antes e a forma como demolirão a fé. E o padre Calloway fala exatamente isto. Idêntico ao padre Sanz, Ramiro Sanz. Ela vem sendo atacada pelos que estão fora dela, por aqueles que estão dentro, muitos de seus próprios filhos. Infelizmente, a igreja deve ser protegida. Infelizmente, a igreja deve ser protegida também de padres e bispos heterodoxos, hereges e espiritualmente fracos. Padres e bispos hereges. Mas que novidade é nisso? Quem foram os heresiarcas na história? Quem foi Ário? Quem foi Nestório? Quem foi Eutiques? Quem foi Macedônio? Quem foi Eusébio de Nicomédia? Quem foi o pior de todos os heresiarcas? Quem foi Martinho Lutero? Eram padres e bispos. É disso que o padre Donald Calloway está falando. A igreja precisa ser protegida daqueles que caíram na apostasia, como nós ouvimos Nossa Senhora falando ali, na locução transmitida através do padre Stefano Gobbi. Ele continua: não acredita em mim? Diz o padre Calloway. Bom, em 29 de junho de 1972, o Papa São Paulo VI alegou que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Repetimos já isto 1 milhão de vezes. E negam, hein? E negam. E negam. Ele estava certo. A igreja está numa bagunça. Eu não domino a língua inglesa, não conheço inglês. Não só não domino, eu não conheço. Conheço outras línguas, não conheço inglês. Deveria ter aprendido inglês, eu confesso a vocês. Bem, eu não vi o termo que está em inglês. Depois eu vou ver se eu consigo na internet. Eu não vi o termo que está em inglês. Mas a tradução deve ter sido, porque foi feita por vários tradutores de uma competência enorme,
Essa tradução deve ter ficado primorosa, um trabalho belíssimo da Eclésia. O termo utilizado para o equivalente em inglês aqui é bagunça. Bagunça, caos. A igreja está numa bagunça, diz o padre Calloway. A fumaça de Satanás infiltrou mesmo. A fumaça de Satanás infiltrou mesmo em seus níveis mais altos. 18 de junho de 1965. Nossa Senhora envia São Miguel do Céu, as 4 meninas, as 4 videntes de Garabandal. E aquela mensagem estarreceu o bispo de Santander, que criou naquele momento uma espécie de ojeriza às aparições de Nossa Senhora em Garabandal. O clero vai de mal a pior. Cardeais, arcebispos, bispos e padres irão pelo caminho da ruína e arrastarão muitos consigo. Olha aí a demolição da fé católica. Olha aí a desconstrução da doutrina católica. Aí sendo solapada, solapada, solapada. Quem não leu, eu peço que leiam do Taylor Robert Marshall, Infiltrados. Leiam com critério, com discernimento. Está aqui também em nossa livraria, mas leiam. Também uma tradução do original em inglês. Nos Estados Unidos ele já existia há um certo tempo. E a Eclésia fez um bem enorme em trazê-lo para nós. Quem não leu, leia. Muitos de vocês já leram. De Robert Marshall, Infiltrados. O plano para a destruição da Santa Igreja Católica. Através da infiltração. Veja, o demônio percebeu que de fora poderia bater, mas a muralha é intransponível. Então infiltra, como um vírus, um cavalo de Troia. Eu vou pedir a Rose que coloque aí então, de novo, Rose. Já puxa direto o link, direto da nossa livraria. Puxa aí na nossa livraria o link. Já está na abertura, se eu não me engano, Infiltrados, e joga aí o link. Faz favor, Rose. De tal maneira que o Calloway fala: a igreja está numa bagunça, a fumaça de Satanás infiltrou nos seus níveis mais altos. O único jeito de limpar a fumaça e tornar a igreja bela novamente é arrepender-se e voltar à ordem. Não há outra maneira. É o coração puríssimo de São José. Nos confiarmos a Ele. Puríssimo, sem nada contrário a Deus. Sem nada de discordância com o que o Senhor quis. Por isso que é o tempo do terceiro coração. É isso aqui que é importante. Se não restaurarmos a contrição, o arrependimento, a conversão, não há o que fazer. E a graça de Deus, não há outra maneira. Continua o padre Calloway. Jesus nunca prometeu que todas as pessoas dentro da igreja seriam santas. Nunca. O joio e o trigo crescem juntos. Ele é a onisciência divina, feito homem. Para nos fazer entender isso, escolheu alguém que o iria trair, para dizer: olha, sem mim, olha o que vocês fazem. Sem a minha graça, olha o que vocês fazem. Sem o meu amor, vocês me negam, me dão as costas, aprontam, me rejeitam. Por que São Filipe Neri dizia: Senhor, larga minhas mãos e o Senhor vai ver do que eu sou capaz? Claro que o Senhor sabia do que São Filipe Neri seria capaz. Só que permitiu a confissão
de sua indigência, de sua humildade com a própria boca, verbalmente, para que ficasse como modelo e exemplo para todos nós. Senhor, larga a minha mão e eu vou fazer uma lambança muito grande. Muito bem. Continuemos aqui. Jesus nunca prometeu que todas as pessoas dentro da igreja seriam santas. O joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo crescem juntos. A igreja é santa em sua essência, porque a esposa de Cristo ela só é santa, só santa. Mas nós, muitos de seus membros individuais, não são santos e estragam sua beleza com suas ações criminosas e pecaminosas. No tempo de Deus, o joio e o trigo serão separados. Segurem um pouquinho agora, eu sei que é uma alegria vocês estarem partilhando no chat e eu apoio muito, viu? Mas segurem um pouquinho agora, eu preciso que segurem só um momentinho, que estamos chegando no termo da live. Tranquilo, depois continuam. No tempo de Deus, o joio e o trigo serão separados. Nosso papel é permanecer perto de São José. Dessa forma, seremos trigo, não joio. Está aqui. É aqui que eu queria chegar. Eu vou repetir. No tempo de Deus, no tempo em que nós estamos vivendo agora, perto, nesta hora que é única, última semana de Daniel, o sonho de Dom Bosco, a hora de São José. Neste momento, nosso papel é permanecer perto de São José. Dessa forma, seremos trigo, não joio. Permanecermos no coração puríssimo de São José. É a hora de São José. Como Leão XIII tinha dito lá, precisaremos da lealdade e da proteção de São José. São José é protetor da Santa Igreja. E agora, como nunca, nesse momento de bagunça, nesse momento de caos. Mas quem não vê isso? Não tem como não vermos isso nesse momento de bagunça. Alguém aqui tem dúvida? Está um momento de bagunça. E se descontextualiza tudo. São Luís Maria Grignon de Montfort foi dos que mais apontou para Nossa Senhora como corredentora. São João Paulo II esteve às portas de proclamar o dogma. São João Paulo II esteve às portas de proclamar o dogma de Maria Corredentora. Não proclamou. Bento XVI esteve às portas de proclamar. Não proclamou. Nosso papel é permanecer perto de São José. Dessa forma seremos trigo, não joio. São José vai nos proteger, nos ensinar, nos educar. Para permanecermos fiéis ao Senhor, à Santa Igreja, leais. Ele nos ensinará a lealdade. E nos protegerá contra os ataques do inimigo, que quer propor uma nova e falsa igreja, que está convivendo paralelamente com aquela autêntica e que vai se preparando para empurrar cada vez mais a autêntica para baixo, para as catacumbas. Que a China que o diga. O que é aquilo? O que é aquilo que está na superfície? E o que está nas catacumbas escondido? São José protege a igreja. Estamos vivendo dias marcados
por vários escândalos, confusões e divisões. Não é fácil permanecer fiel, zeloso e esperançoso. Ainda assim, temos motivos para a esperança. Deus nunca nos abandonará. São José também não. Ele sabe o que está se passando na igreja e quer corrigir a situação. É o tempo em que Deus está entregando as chaves de sua casa. Nós não estamos falando de supressão da potestade do comando pontífice. São coisas distintas. Mas São José recebe, de fato, nesse tempo, de uma forma única, uma nova e decisiva autoridade sobre a Santa Igreja. Para, como pai, de fato, e provedor, cuidar dela contra as ciladas e embustes do maligno. Contra as ciladas e embustes do maligno. É o tempo, é a hora de São José. Precisamos do seu coração puríssimo. Nos ensine, São José, nos guarde, nos proteja. Há muitas notas desafinadas na igreja atualmente. Parem aqui um instante. Nós ficamos constrangidos. Muitos estão sofrendo mesmo. Mas é o que aconselha o grande Padre Calloway. Mas não pula do barco. Não pule do barco. Vamos rezar. Rezar pelo Santo Padre, não há dúvida. E guardar silêncio. Vamos rezar pelo Santo Padre e guardar silêncio. Mas rezar mesmo, fazer penitência. Mas vamos invocar agora São José com nova autoridade. Não vamos pular do barco. Se pular do barco, nós vamos morrer afogado. No mar do mundo, das heresias, das falsas religiões, das seitas protestantes. Está chacoalhando, a coisa está brava, tá. Não pulem do barco, mas não pulem do barco. E ajudem as outras almas, as outras pessoas a não pularem. No seu tempo, o Pai Celestial colocará em tudo um ponto final. Veremos a glória da Igreja novamente. Tudo está nas mãos da divina providência. Confie. É o que está na profecia dada. É o que está na profecia dada por Nossa Senhora, a locução dada por Nossa Senhora ao Padre Gobi, é o que está em Fátima, é o que está em Garabandal, é o que está em Akita. É o que Nossa Senhora vem falando. Confiemos. Olhem esse lindo testemunho que recolhe aqui o Padre Calloway. Em um tempo de perseguição à igreja no México, que foi a Revolução Maçônica de Elias Calles, no México, o que deu cristiada, a resistência dos cristeiros. Eu já citei outras vezes, mas quem não viu, se alguém tiver o link, me envie. O Cristiada é espetacular. O filme Cristiada. Já falei, já recomendei ele 10 vezes. Estou recomendando mais uma. O Cristiada. A Revolução Maçônica que tentou massacrar a igreja no México. Naqueles dias, um padre jesuíta, santo, jesuíta com J maiúsculo, filho de Santo Inácio de Loyola, o padre Miguel Pró,
voltou-se para São José, pedindo socorro a São José. A Guerra Cristera tem um livretinho que conta a guerra, de uma forma bem objetiva. Também, se eu não me engano, está aqui pela editora Eclésia. O padre Miguel Pró, o padre Pró, voltou-se para São José. Sua primeira missa fora dita no altar dedicado a São José, e ele mais tarde daria sua vida como mártir diante de um pelotão de fuzilamento. Como? Com os braços abertos, tendo numa mão o crucifixo, tendo na outra mão o rosário e no coração São José. Tendo numa mão o crucifixo, tendo na outra mão o rosário e no coração São José. E gritando, viva Cristo Rei. Exatamente isso. Em bom espanhol mexicanizado, viva Cristo Rei. Como um brado. Que fé, que sobrenaturalidade. Grande Beato Miguel Pró. Ele oferece palavras de conforto para os tempos difíceis em que vivemos, declarando, olha o que ele declara: o esplendor da ressurreição da Igreja já está a caminho, porque as trevas da paixão da Igreja estão agora em seu auge. Então é o tempo de realmente recorrermos a São José. Eu peço que, com toda a autoridade, que ofender o Santo Padre aqui, não. Eu vou pedir a Rose que, se alguém ofender, bloqueie e não dê mais acesso nem ao canal, nem aos comentários. Aqui não é para isso. Tá bem? Sob hipótese alguma. Estamos sendo claros, estamos sendo proféticos. Não negamos nada sobre a verdade. Olha, o teor dessas lives, não recuamos 1 milímetro. Voltamos a falar a bagunça que está, o caos que está, a fumaça de Satanás entrou. Mas se vier aqui com insultos ao Santo Padre, pode bloquear, Rose, e não ter mais acesso ao canal. Tá claro? Não quero por aqui. Para vir aqui insultar o Santo Padre, não quero por aqui. Se o momento é difícil, está uma bagunça, uma névoa, nós vamos rezar. Rezar e fazer silêncio. Se insultou o Santo Padre aqui, bloqueado, não acesse mais o nosso canal. Agora é a hora de nos agarrarmos ao coração eucarístico de Jesus, com tudo o que estamos vivendo, com as nossas igrejas fechadas. Hoje em São Paulo o decreto de proibição da presença de fiéis por mais, foi estendido por 15 dias mais. Mas isso nós já sabíamos. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, quando falava-se ainda o decreto era sobre o toque de recolher às 20 horas, eu disse aqui na paróquia, disse aos fiéis, falei, olha, não vai parar em toque de recolher às 20 horas, estão aprontando. E o próximo passo é tirar a Semana Santa. Muita gente ali, é que aqui o rebanho já sendo formado, mas ainda será para... Sim, certeza. Certeza.
decreto até dia 28, dia 30, até dia 30. Hoje já se renova para mais 15 dias, mas estava na cara. É manobra em cima de manobra. É mentira em cima de mentira. E sabemos quem é o pai da mentira. Chegou a hora de nos agarrarmos ao coração eucarístico de Nosso Senhor, ao Imaculado Coração de Nossa Senhora e ao Coração Puríssimo de São José, os três corações. Chegou a hora de nos agarrarmos. Estamos às portas da Semana Santa, mas eles irão nos conduzir, viu? Os três corações. Podem confiar. E os que se agarrarem a eles, com eles vão triunfar. Amanhã à noite teremos a segunda live, a segunda aula sobre o Catecismo Romano para os membros. Quem puder, torne-se membro, ajude a difundir o canal, faça apostolado para que tenhamos novos inscritos. Quem puder, torne-se membro, apoie esta obra. A livraria já está girando. Daqui a pouco nós vamos ter os primeiros efeitos, aguardem. Eu conto principalmente com a oração e a penitência de vocês. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro. De vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos Deus ouvir propício, de me alcançar o que vos rogo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até amanhã à noite para os membros. Vamos nos encontrar às 20h30. Já dentro da Semana Santa, até terça-feira, com a proteção de Nossa Senhora, para todos os demais inscritos. Nos agarremos aos três corações. E vamos vencer. O coração eucarístico de Nosso Senhor, o coração imaculado de Nossa Senhora, o coração puríssimo de São José. Fiquem com Deus.